Bom, pessoal, primeiramente, fora Temer, uma boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o pessoal da Casa da Cidade, a Nádia, pelo convite. Só para explicar um pouco a dinâmica que eu pensei aqui para hoje, eu conversei com o pessoal também. Eu vou fazer uma rápida apresentação um pouco do momento político que a gente está vivendo e como a permacultura pode contribuir para desfazer esse nó que a gente está vivendo. No máximo uns 10 minutos, depois o pessoal vai fazer uma fala aí também de 20 minutos cada um, expondo tanto a experiência do Povo Curdo quanto a experiência dos zapatistas. E aí depois a gente vai abrir para vocês fazerem falas, fazer um bloco de umas 10 falas aí, fazendo comentários, perguntas, e depois retorna aqui para fazer o desfecho do debate. O que vocês acham? Pode ser assim? Quem quiser sugerir outra metodologia também, vamos começar pelo autogoverno aqui já. Então vamos fazer assim. Então, me apresentar rapidinho, como a Nádia falou, meu nome é Djalma, eu trabalho com permacultura há uns 8 anos, sou graduado em Ciências Sociais pela Unesp, atualmente estudante de pós-graduação da USP, né, do curso de Ambiente e Sociedade, da Exalc, Ecologia Aplicada. E eu acabei de sair de um processo eleitoral, fui candidato a vereador na minha cidade, é importante falar isso para contextualizar o nosso debate, e para denunciar um pouco a falência do sistema eleitoral político brasileiro, né? Só para vocês saberem, eu fui o 8º candidato mais bem votado da cidade, onde elegem-se 21 vereadores e não entrei. A gente pergunta, mas o que aconteceu? O sistema político brasileiro é feito para favorecer os conchavos, né? Então os partidos que aceitam fazer coligações pragmáticas aí, só para conseguir alcançar uma cadeira, para atingir um número com o quociente eleitoral, que é um número mínimo para garantir o acesso a uma cadeira, são favorecidos. Então a gente tem um sistema que está estruturalmente falido e podre, porque ele beneficia quem se dispõe a ser corrupto, a fazer conchavos, a fazer a pequena política pragmática e tal, e não quem está disposto a fazer o embate das ideias, né? Eu fui candidato pelo PSOL, que para mim é o maior instrumento político da institucionalidade que a gente tem à disposição aí das lutas. Mas o veredito é que a gente já sabia que o sistema estruturalmente não é feito para dar potência às ideias de transformação, né? Então a gente sai fortalecido do processo porque, enfim, a gente teve 2.000 votos em São Carlos, que é uma cidade do interior aqui, que é muito voto, né? Uma cidade com pouca gente e tal, o que legitima uma ideia, né? Que as pessoas aceitaram a proposta de transformação, mas infelizmente devido ao sistema aí ser falho, a gente não conseguiu emplacar esse projeto, mas nada muda também. A gente não tinha esse mandato, não vai ter, mas vamos continuar fazendo luta, né? Eu acho legal partir um pouco daí para falar de como as experiências do Kurdistão, do povo curdo, dos zapatistas podem ser importantes, né? A gente tem uma reflexão que vem de muito tempo, né, sobre quais são as lutas e os caminhos prioritários para a transformação, né? A gente durante muito tempo apostou nas lutas estruturais, né, aquelas lutas verticalizadas, de cima para baixo, com partidos centralizadas, com grandes contingentes de pessoas unificadas no mesmo rumo e tal. E teve algumas frustrações com esses métodos, né? E a partir dos anos 60, principalmente, a gente viu pela história do mundo, né? A contracultura, a Maio de 68, a permacultura, a agroecologia, 1000 movimentos começaram a surgir para dar uma outra perspectiva de lutas descentralizadas, lutas identitárias, né? Que faziam recortes setoriais de cada espectro da vida, lutas raciais, luta por igualdade de gênero, diversidade sexual, por direito ao meio ambiente saudável, que se fragmentavam na sua atuação, mas se unificavam num projeto de sociedade, né? E que recentemente tenha surgido cada vez mais completas em conceitos e práticas como a agroecologia, por exemplo, né, que é todo um projeto de sociedade que se materializa de várias formas. E com esse panorama aí, a gente encarou também um momento onde as lutas, ao se fragmentar, perderam sua potência de transformar a sociedade como um todo. Até porque a gente sabe, né, que não adianta dividir em pequenos pedaços os problemas se a origem dos problemas pode ser identificada de uma maneira mais unitária, né? Não adianta só a gente viver numa sociedade livre do machismo ou livre do racismo e manter todos os outros aspectos de opressão dos indivíduos e achar que com uma pequena modificação tudo se resolveu, né? A gente precisa encontrar uma maneira de costurar todas essas lutas
e dar um sentido comum para elas, para transformar realmente a nossa sociedade, né? A permacultura e a ecologia, recentemente, elas ganharam muita projeção, porque na minha leitura, tudo que eu falo aqui, eu queria falar que é a minha opinião, né? Eles podem ter outros pontos de vista para discutir e tal. Elas conseguem fazer essa costura, né? Da importância de fazer uma mudança integral na sociedade, né? De não privilegiar nenhum aspecto em detrimento do outro e conseguir realmente criar esse discurso de unidade na transformação, né? E a gente reparou, também percebeu que não adianta a gente se apegar a um único fronte dessa trincheira de luta aí, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí surge uma outra questão. A gente vai ficar fazendo a disputa apenas dos espaços institucionais, de novo, para cair nessa cilada verticalizada de promover transformações de cima para baixo, ou a gente vai começar de uma maneira descentralizada a dar o exemplo de que é possível viver de uma outra forma e mostrar na prática de que forma é essa, aqui e agora, mostrando o vislumbre desse outro mundo possível, né? E aí, de novo, esse grande debate sobre estrutura e cultura, né? Qual que é a luta prioritária? Pegar em armas e conquistar o Estado, ou fazer uma ecovila e a partir da ecovila contaminar o mundo com novas ideias, né? Acho que, não sei vocês, mas é um debate que está muito presente assim, nos círculos que eu percorro, né? Cada um defende um defende outro, alguns falam que não é dos dois. Eu diria que eles são caminhos simultâneos, né? Que a gente precisa atacar os frontes de luta estruturais e também as práticas culturais. Sem uma nova cultura, não vai existir uma nova sociedade. E sem estruturas que favoreçam o florescimento de novas manifestações culturais, vai ser difícil promover esse processo de transformação. E até por isso eu me dispus a essa luta em glória, que é disputar um espaço institucional. Não porque eu acredito no Estado, muito pelo contrário. Tem muitas críticas dessa forma de Estado, mas eu também acho que ele pode potencializar transformações. Então, só para fechar essa introdução aqui, né? Eu acho que a gente precisa chegar a essa síntese, que é, simultaneamente, trabalhar nos aspectos práticos da transformação que é possível aqui e agora, e aí entram os exemplos da permacultura, da agroecologia, dos curdos, dos zapatistas, que estão, na prática, vivendo e criando um outro mundo possível, e a gente precisa dar alcance para esse mundo, que é sair dos pequenos guetos, que é uma coisa que eu tenho muito medo, né? A gente trabalha com um conceito que a gente chama de permacultura popular. A gente não pode também nos fechar nas nossas fazendas felizes, né? Onde tudo funciona, a vaquinha dá o esterco que vai para a horta, e a hortinha dá a comidinha que vai para não sei onde e tal. E esquecer que da porteira para fora tem todo mundo ruindo, caindo aos pedaços, né? Então a gente precisa conseguir dar alcance sem impor esse mundo para outras pessoas, mas mostrando na prática que é possível viver um outro mundo aqui e agora. E as experiências que a gente vai abordar hoje são, para mim, vislumbres desse outro mundo possível. São experiências inspiradoras que podem nos contagiar a agir, a adotar uma outra prática pessoal, uma outra prática coletiva e visualizar como seria essa outra sociedade. Então vou passar aqui a palavra primeiro para os companheiros que vão falar do povo curdo e depois para o Valdo que vai falar dos zapatistas. E a gente faz esse bloco de perguntas, de diálogos e tal, depois volta para fazer umas finalizações aqui, pode ser? Então legal, galera. Você consegue usar o microfone? Alô? Olha, outra novidade é que Assistência técnica aqui. Você falou. Alô? Oi? Testando. Olá. Bom, boa noite. Eu sou o Guilherme, estou aqui com a Annelise, a gente é do Comitê de Solidariedade à Resistência Popular Curda. A gente veio aqui com a missão de falar um pouco sobre a questão de autogestão e também sobre a questão de ecologia. Só que a gente entrando nesses temas, pra gente é muito importante a gente contextualize historicamente, contextualize isso politicamente e também
economicamente, a partir de um ponto em que várias questões foram impostas a essa população, que ela é marginalizada historicamente, então a gente vai ter que voltar um pouquinho e explicar um pouco dessa história. Então, os curdos são uma etnia originária dessa região que a gente conhece como Mesopotâmia, né? As primeiras cidades-estados nascem nesse local, e eles têm um histórico de resistência através da história nessa região, alguns deslocamentos, enfim. E uma história muito grande de permanência dentro do que a gente acaba conhecendo como Império Otomano. Então, durante o Império Otomano, essa região ela é uma administração um pouco centralizada, porque era um imenso território onde não existia uma figura central política, né? Era muito esparso, não tinha uma condição administrativa de você ter uma dominação tão grande politicamente, então eles usufruíam um pouco de liberdade política, enfim. E muitas etnias também no Império Otomano tinham era um pacto, né? Então você tinha algumas liberdades, enfim. Só que isso começa a mudar no século XIX e isso muda totalmente com o desmantelamento do Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial ela esfacela o Império Otomano, ele é dividido pelas potências vencedoras da Primeira Guerra, né? Então tem o que a gente conhece como Tratado de Sykes-Picot, que fez 100 anos agora, que ele divide o Império Otomano em vários países, entre eles o que a gente conhece como Turquia, Iraque, Irã, Síria. E os curdos permanecem nesse território, só que a partir de agora eles são divididos em fronteiras e também existe todo um processo de construção. Pode ser. E o processo de construção de uma nova identidade nacional, né? Então você tem todo um processo de nacionalização, você tem que construir uma identidade nacional que normalmente, né, e a gente conhece que toda a história dos Estados-nações ela acaba suprimindo essas questões de minorias étnicas, enfim. Então isso vai, explicando bem resumidamente, né, isso vai criar um cenário que durante todo o século XX os curdos dentro desses 4 espaços, né, Turquia, Irã e Iraque, que a gente conhece como Kurdistão, então pega pedaços desses 4 países, vão ter revoltas populares. Então são levantes do povo sírio, do povo curdo contra todas essas formações de Estado. Então a gente tem revoltas, praticamente toda década a gente vai ter em algum país uma revolta. E cada revolução, né, você pega, por exemplo, a revolução no Irã, você vai ter os curdos apoiando a revolução para tentar uma participação maior e no final eles acabam sendo traídos por essa nova política, esse novo governo que se estabelece. Essa luta ela ganha uma nova dimensão a partir dos anos 70, 80, em que em todo o mundo está surgindo essas lutas pós-coloniais e lutas de libertação nacional. Então você tem em muitos países isso, e no Kurdistão também se forma um partido de orientação marxista que prega essa libertação nacional e a formação de um Estado curdo que dê a liberdade a esse povo que durante todo o tempo ficou esquecido, ficou marginalizado. Isso evolui, né? E aí eu acho que seria assunto para praticamente uma outra fala, mas enfim, isso acaba mudando o paradigma dessa luta durante os anos 90, durante os anos 2000, e se cria um novo paradigma que eles começam a fazer uma crítica muito pesada ao modelo em si do Estado-nação, no qual eles enxergam que o Estado-nação ele não conseguia dar essa liberdade, ele é baseado sempre em uma dominação étnica, ele é sempre baseado numa dominação religiosa, ele é sempre uma dominação de classe. E a partir dessa crítica eles começam a positivar um novo sistema político. Esse sistema político a gente pode chamar ele de confederalismo democrático, que é como eles vão chamar, e uma das referências teóricas dessa questão política, desse novo paradigma político deles, é um americano que ele se dizia eco-anarquista, que é o Murray Bookchin. Então, muito dessas novas propostas políticas que são baseadas em conselhos populares, que são tomadas de decisões em assembleias populares municipais, que vão subindo até chegar em confederações, vem dessa teoria, mas que também tem vários aspectos econômicos e ecológicos como pilares e uma questão de hierarquia, a quebra de hierarquias que eles vão
vão trazer depois como um protagonismo feminino, que a Annelise vai falar depois. Então, esse é um novo paradigma político, né? Mas isso fica dormente porque eles estão ali dentro de 4 Estados-nações, onde eles sempre vão ser reprimidos pelas forças militares, políticas, eles vão continuar sendo marginalizados. E o que acontece que emerge essa questão e onde eles conseguem colocar em prática esse processo político é justamente na Síria, a partir de 2012, justamente porque começa ali uma guerra civil, né? Você tem ali uma disputa entre o atual governo sírio e você tem a formação de um grupo oponente que a gente chama de rebeldes sírios. E essa luta, ela acaba sendo muito nas regiões, nas grandes cidades mais ricas, enfim, historicamente mais importantes, e são 2 grupos de etnias árabes. E eles acabam esquecendo toda a parte do norte, que faz fronteira com a Turquia, que é justamente onde habitam os curdos. E aí, com a retirada do Estado, os curdos finalmente conseguem colocar em prática esse projeto deles e acabam assumindo toda essa faixa de território que a gente chama hoje de Rojava. Rojava é justamente, na linguagem dos curdos, se chama oeste, né? Porque se você pegar um mapa do Kurdistão, a parte da Síria fica no oeste. Então, desde 2012, eles têm esse território autônomo, no qual eles têm 3 cantões principais, na qual eles têm essa autogestão, esse autogoverno, em que tudo é decidido a partir de assembleias populares, que vão subindo, e isso tem implicações em tudo que você faz economicamente, politicamente. Mas, a partir daí, surge um problema que eles estão totalmente isolados. Ao norte, eles têm a Turquia, que é um inimigo natural, ao sul, eles têm até o Estado Islâmico hoje, e ao oeste eles têm um outro governo curdo que ele é mais liberal, então ele se cria um embargo a Rojava. Então a Rojava fica isolada, e isso vai ter impactos na questão econômica, na questão ecológica. E aí é importante falar que, historicamente, todo o norte da Síria ele é deliberadamente empobrecido, porque você tem uma etnia ali que não é a maioria. Na Síria, a Síria se chama República Árabe da Síria. Então, qualquer outra etnia ela é marginalizada na Síria. E essa população, né, ali, que eles chamam de cesta de pão da Síria. Toda a produção de trigo é feita nessa região, por exemplo. Então, eles mantêm ali uma ideia de só fazer monocultura, de só ter extração de petróleo, por exemplo, que a maioria do petróleo está ali também, e mantém essa região subdesenvolvida. Então ali, por exemplo, nos anos 70, eles começam a colocar comunidades árabes e começam a fazer que seria uma reforma agrária, mas praticamente tirando terras de curdos e colocando árabes no lugar. Então, quando isso não dá certo, eles também passam a proibir que se construa qualquer tipo de indústria, que qualquer indústria fina de processamento não entra em Rojava. Em Rojava, o que existe são só extração. Então você extrai petróleo, você produz trigo, e esse petróleo e esse trigo eles vão ser processados em cidades árabes, em cidades que onde teriam classes mais ricas, mais abastadas e pessoas que teriam um ensino superior e um ensino técnico suficiente para realizar essas tarefas. Então, os curdos ali eles são marginalizados como classe, né? Porque eles só têm ensino médio até, porque eles só precisam ter empregos braçais de extração, e eles são marginalizados economicamente porque tudo que eles extraem é só matéria-prima que vai ser refinada em outras cidades. E isso também impacta numa questão de deslocamento, porque você tem poucas oportunidades de ascensão social, então muitos curdos acabam indo para cidades árabes mais ricas, na quais eles acabam sendo assimilados culturalmente, eles acabam adotando uma identidade mais de acordo com o que a República Síria deseja. Dada a Revolução, você tem esse embargo, você tem esse histórico de uma terra devastada pela monocultura, pela extração de petróleo, e você tem também um embargo da qual a agricultura, eles falam que é muito dependente dos fertilizantes importados da Turquia. Então você cria um problema também porque você também, além de tudo, você está numa economia de guerra, na qual 70% do que gira vai tudo para os frontes, vai tudo para alimentar as pessoas que estão nas milícias enfrentando o Estado Islâmico, enfrentando o Estado Sírio, enfrentando às vezes os rebeldes sírios também.
Então você até tem, ano passado, por exemplo, um projeto que eles, de doações que eles pediram, que era para você... Eles queriam fazer esses fertilizantes orgânicos e tudo, só que isso era um teste que eles estavam tentando fazer, porque eles sabiam que eles só iam conseguir importar cerca de 10% dos fertilizantes que eles normalmente trazem, e ainda assim eles sabiam já pelas previsões que seria um ano ruim para a agricultura. Então, e eles estavam ainda tentando diversificar essa questão, porque só produziam trigo, agora eles tinham que produzir tudo que eles não iam receber de outras localidades sírias, porque também eles eram proibidos, né? Eles só podiam realmente plantar trigo, e aí não tinham refinarias, então as refinarias também são improvisadas, até as refinarias de petróleo. Isso também gera um problema de que ecologicamente isso cria um problema com refinarias improvisadas, você desgasta muito o seu maquinário, né? Os motores, geradores são desgastados e você não tem como repor isso, você não tem uma indústria de partes de reposição, e também você acaba criando derramamentos de óleo, que é uma questão que acontece lá em Rojava. Mas, ideologicamente, eles têm essa questão de uso por necessidade, não por ser também uma luta que a gente acredita ser anticapitalista. Eles não têm essa questão de produção de mais-valia, não tem essa questão de produção para exportação, eles têm uma questão de uso. Porém, até isso hoje, por ser uma economia de guerra, você tem um meio termo e o que a gente chama que freia tanto o avanço social, quanto o avanço econômico, quanto o avanço ecológico, é justamente por você estar dentro de um embargo e você estar dentro de uma economia de guerra, né? Então, e até chamar a Anne para falar, porque falando da questão econômica e ecológica, o que eles decidiram como projeto econômico e projeto para superar essas questões é justamente um modelo de cooperativas. Então, em Rojava você tem, desde o ano passado, uma formulação de que o grande protagonismo econômico que vai ser dado a essa região vai ser através da construção de cooperativas que vão fazer todas as produções ali, onde os trabalhadores realmente são parte, tanto os trabalhadores quanto são os donos desses meios de produção. E também eles têm a questão, como eles têm muito forte essa questão de gênero, quando você tem, por exemplo, uma assembleia de bairro para definir as questões de uma localidade, você também tem uma assembleia só de mulheres desse mesmo bairro. E com as cooperativas é a mesma coisa, né? Você tem cooperativas normais e você tem cooperativas que são tocadas só por mulheres. A Annelise vai falar, acho que também, por que isso é importante, de desenvolver a questão econômica para a mulher. E você tem uma ligação muito forte com essas assembleias locais de bairro e as cooperativas. Ou seja, as cooperativas e toda a produção vai responder sempre às necessidades locais. Então, a cooperativa responde ao que a gente chama de comuna, né, que seria essa organização de moradores locais. E a cooperativa, inclusive, parte do que a cooperativa produz volta para as comunas, e até, por exemplo, eles não conseguiram abolir dinheiro ainda. Então, o dinheiro volta para as comunas para investir em bens sociais. Então, os bens sociais são patrocinados pelas comunas. Então, hospitais, educação, todas essas coisas vêm do que as comunas produzem. Você quer falar das comunas femininas? Então, a gente tem... É legal para começar a falar da questão da mulher, a gente falar do que acho que a maioria das pessoas teve acesso quando a gente fala do povo curdo, né? Então, muita gente viu aquelas mulheres pegando em arma contra o Estado Islâmico e que, de fato, sim, foi a maior força de afastamento do Estado Islâmico naquelas regiões ali onde os curdos estão. Principalmente porque o ataque do Estado Islâmico é Iraque e Síria, né? Então, as mulheres foram muito fortes nesse fronte e o mundo todo ficou muito surpreso, muita gente não tinha ouvido falar sobre curdos e aí, a partir disso, a gente teve algum contato. Na verdade, a luta dessas mulheres já vem há mais de 40 anos. Na verdade, ela é muito mais antiga, são documentos que estão sendo levantados agora. Elas, inclusive, têm uma ciência que é genealogia, a história sendo contada a partir da mulher, né? A mulher como personagem sempre tão visibilizada, ela vai ser contada ali a partir disso. E elas começam, então, a gente pode dizer que por volta de 40 anos que elas têm uma movimentação mais forte nesse sentido, de se organizar, e elas não trazem o nome feminismo para sua luta, né? É um movimento de mulheres,
E elas têm, então, várias sistematizações dentro do povo curdo, que elas não vão ficar apenas, lógico, na área militar, que já é uma grande... é um grande passo ali, né? Aquelas mulheres no front e tudo mais, pegando em arma e tendo treinamento militar há muitos anos. Lógico, uma região de guerra. Mas elas também têm muita importância na área econômica, na área social, nas formações de várias questões ali. Tem, então, isso que a gente teve contato, que seria o YPJ, que é uma unidade de defesa só das mulheres. Ela vem por uma necessidade e antes tinha o YPG, que era a unidade de proteção do povo curdo ali. E quando tem então essa questão do Rojava e dos cantões, eu tenho que confessar para vocês que essa parte econômica aí, a gente, ecológica, a gente teve um pouco de dificuldade. Só fazer um parênteses aí, a gente vai lançar um livro 13 de novembro na Feira Anarquista, com a Biblioteca Terra Livre. E são vários capítulos, alguns que a gente conseguiu traduzir, algumas análises que a gente tem do comitê. E aí lá tem um detalhamento melhor, assim. Então quem tiver interesse, depois quiser continuar, a gente vai botar PDF também. Né? A gente quer que as pessoas tenham mais acesso ao que de fato está se estabelecendo ali. Então, dessa estrutura que é muito difícil de trazer nas falas. Mas o que a gente pode contar, então, a partir desses cantões, ali a gente pegou uma entrevista com algumas comandantes e mulheres que, como o Gui estava contando, né, tem essa questão das comunas, e aí as comunas têm comitês, têm assembleias, e eu achei muito interessante que elas falam numa entrevista, a Delau Afrin, nós achamos que é necessário a mulher se organizar autonomamente. Assim, a mulher tem a oportunidade de se autodescobrir. As mulheres precisam se unir no mundo todo, uma vez que encaram sofrimentos e dificuldades próprias da mulher, né? A opressão da mulher é perpetuada pelo isolamento. Sob o capitalismo e o patriarcado, começa a opressão da mulher. A sociedade precisa voltar para a era de quando a mulher era livre, de quando a sociedade seguia o ritmo de vida natural. Trabalhando, a mulher e as retornando para si mesmas, o que lhes foi destruído e suprimido, e assim poderemos garantir uma sociedade saudável com avanços sociais numa direção mais correta. Isso ela começa a falar numa entrevista que pergunta para ela a importância, né, de ter comitês e comunidades e cooperativas só de mulheres, né, geridas, administradas e com trabalho só de mulheres. Tem a fala de uma outra mulher. Gente, eu acabei anotando mesmo porque não é algo que a gente desenvolveu ainda muito, tá? Sobre a lei do patriarcado, as mulheres perderam sua liberdade, foram oprimidas não só no Oriente Médio como no mundo todo. Estamos lutando pela superação desse passado. O desequilíbrio histórico de poder não pode ser corrigido simplesmente pela introdução de cotas para as mulheres ou pelo princípio de co-administração, né? Dividido entre homens e mulheres. A confiança que homens e mulheres terão no trabalho será outra se a mulher conseguir reconstruir sua autoestima, o reconhecimento. Quando a economia não tiver sob controle masculino, a mulher será capaz de se expressar com mais liberdade. A liberdade da mulher vai libertar a sociedade. A mulher é oprimida sobre a presença do homem. Ainda precisamos nos defender da violência masculina. Não podemos nos expressar completamente, e é por isso que a Organização Autônoma de Mulheres, como Conguira Star, que é uma das organizações delas, né, foram iniciadas. As unidades de defesa das mulheres YPJ deram confiança em suas habilidades de conduzir uma guerra. Apesar das mulheres terem estado presentes no PKK, o PKK é um partido dos trabalhadores curdo e tem um líder ali que foi muito importante, o Ocalan, está preso, prisão perpétua desde 99. E ele não é só um líder político, assim, ele é quase que um líder espiritual. Quando a gente vai estudar a questão da mulher, fica um pouco complicado, porque a primeira coisa que a gente começa a ter acesso é das críticas dele. Por exemplo, a relação do Estado com a mulher. Então, no Partido das Mulheres, essa crítica, tipo, ele teve que fazer, aí elas pegaram. Aí, né, vasculhando um pouco mais, que a gente vai ver que não, no partido tinham mulheres também, elas estavam fazendo essa crítica, né? Então, o buraco é sempre mais embaixo, né? Então, as mulheres estão representando o povo curdo, por exemplo, eles têm um partido da União Democrática, o PYD, e tinha a necessidade de se organizar também separadamente, por isso que elas fazem essa unidade de proteção do YPJ. E a mulher precisa se organizar para efetivamente desafiar o capitalismo moderno. Então, elas têm algumas cooperativas, assim, e aí eu peguei alguns dados, seria em Rojava, lá em Kamishli. Então, o tamanho
tamanho, mais ou menos, das cooperativas pode ir desde 4 mulheres até uma média que vai de 60 ou 100, 150 e uma maior que é no máximo 200 mulheres. Então elas têm nessa cidade, nesse local, né, 6 cooperativas agrícolas com cultivo de trigo, vegetais, componentes da salada, uma que produz leite e faz iogurte, uma para venda de pão, outra com animais, seriam ovelhas, e elas têm algumas lojas para vender roupas de segunda mão, um restaurante que faz suplemento de pão local e refinarias de óleo. Elas têm uma refinaria de óleo só de mulher, um pomar, uma mercearia com 75 acionistas e uma cooperativa de agricultura mista, administrada em conjunta entre o TEVDEM e o Conselho do Estado. O TEVDEM também é uma desses órgãos que administra ali os cantões autônomos, né? Então, só para fechar, assim, que é legal a gente saber mais ou menos como que se dá essa estrutura e as decisões sendo tomadas exclusivamente por mulheres, né? É um tema que, assim, ele é muito grande, gente, não dá para trazer numa fala tão rápida, assim, mas a gente também acabou tendo acesso que algumas dessas comunas, elas acabam tendo homens também trabalhando, em alguns casos. Então, lembrando o que o Guilherme estava falando também, né? Muitas pessoas ali estão no fronte, eles têm que estar lutando, eles estão em guerra, não só contra os 4 estados, tem o avanço do Estado Islâmico. Então, a comunidade precisa também prover o uniforme, tem questões de armamento, alimentação, e essas pessoas não estão trabalhando, não, elas estão no fronte de guerra. Então, assim, são pessoas jovens, né? Oficialmente, ele é de 18 a 40 anos, a gente pode olhar ali nas fotos que nem sempre tem 18 anos, né? Enfim, faz parte da revolução. É um contexto bem revolucionário mesmo, se a gente analisar vários aspectos, por exemplo, do confederalismo democrático, que como base ele tem tanto a democracia direta, então a democracia de base, a questão do protagonismo da mulher, e uma outra que seria a ecologia social. Então essa ecologia social eu acho muito interessante para quem tem mesmo também interesse e quer conhecer melhor como isso está se dando, né, numa situação revolucionária. A gente não pode fechar os olhos que está acontecendo essa revolução nesse momento em outro lugar do mundo. Então, acho que é bastante interessante que vocês procurem mais sobre o tema, assim. Tem muito para trazer para as nossas lutas aqui, e com uma negação de Estado-nação, uma problematização da questão do Estado-nação. Então, acho que é isso. Depois, se vocês tiverem perguntas, a gente detalha melhor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado aí por vocês comparecer hoje. Eu não imaginei que essa ficaria tão cheia, então eu acho que os curdos e os zapatistas realmente fazem pensar muito a gente, né? Eu queria primeiramente agradecer o convite e compartilhar com os colegas que a gente já tem se conhecido um pouco em outros lugares também. E eu acho muito importante e bacana também um pouco não fazer uma comparação entre os dois movimentos, sino de repente colocar alguns pontos que são similares, né, na questão de mostrar o que é a diversidade da própria luta da autonomia, né, como que ela vai se construir a partir da própria realidade, do próprio contexto de cada movimento social, né. Eu queria só para começar dedicar esta fala para os pais dos 43 companheiros desaparecidos no México há 2 anos atrás, os pais que lutam com muita esperança e muito amor encontrar seus filhos e os companheiros que estão procurando os próprios camaradas, né? Em uma luta que o próprio Estado já falou como verdade única, que na verdade é uma mentira, né? Então para eles que eu quero dedicar as próximas palavras, e aí que eu vou tentar me aproximar ao tema que é autogoverno. Quando eu falei autogoverno eu falei, beleza, eu posso falar resistência também, mas quando toquei o tema da ecologia, na verdade também é um tema que é muito pouco colocado, muito pouco falado a partir da própria fala dos zapatistas, né? Você encontra muito pouco material nos comunicados e mesmo quando você frequenta as próprias comunidades em resistência. Então fiquei rascando um pouco o que poderia propor, o que poderia
falar para vocês, e eles falam um pouco mais de sustentabilidade. Eu vou tentar falar um pouco, quando eu falei diretamente da questão da autonomia do movimento, mas, sin embargo, isso eu queria deixar um pouco claro que é um tema que não é muito conhecido, tá? Eles falam um pouco mais sobre a questão do autogoverno, sobre a cultura, sobre a própria economia, né? Então, também é interessante para eu poder pensar em tentar me aprofundar um pouco mais nesse tema. Então, vou tentar falar a partir... Vocês já sabem quem são os zapatistas? Podem levantar a mão? Então, beleza. Eu vou tentar falar rapidamente em 3 momentos, né? O primeiro que seria a história breve, né? Porque já são mais de 32 anos desde a vida clandestina e serão 22 anos de uma vida pública, né? A partir da insurreição armada de 1994. Eu vou contar um pouco brevemente porque o movimento zapatista não só se globalizou, suas demandas se globalizaram, sino porque ele rompe, qual que é a novidade desse movimento armado indígena, né? Que principalmente é a questão da não tomada do poder central. Acho que essa é uma das novas características dos movimentos sociais. E não só isso, sino o fato de fazer uma nova política com a participação das mulheres. No final, bom, depois eu vou falar um pouco da autonomia, um processo que é mais integral, mais holístico, desde a vida das comunidades. Eu acho que uma coisa interessante do zapatismo também é pensar que eles são um movimento que não recebem e se negam a receber dinheiro do governo. Isso também é uma coisa que faz do movimento uma questão única em relação aos movimentos, não só da América Latina, sino do mundo. E na terceira eu tentei colocar alguns pontos que eu posso, a partir da fala dos companheiros, para tentar tecer isso, fazer um tecido dos dois movimentos, né? Que pese a que estão em geografias tão distantes e com histórias tão diferentes, compartem processos muito similares. Eu acho que isso é mais rico e que nos traz um pouco para poder discutir, ou pensar, ou refletir sobre o assunto, né? Eu trouxe umas imagens, mas eu acho que eu vou deixar para o final. E aí talvez eu possa pôr um mapa aí só para a gente ubicar onde que está Chiapas, né? E qual que é o território dos zapatistas. Bom, vamos deixar para depois. Tá bom, obrigado. Então, o movimento zapatista, como exército zapatista, ele vai surgir o 17 de novembro de 1983, como exército, na Selva Lacandona, em um lugar que se conhece como La Realidad. Oh, obrigado, meu. Esse aí é o mapa do México. Esse lugar aqui é o Chiapas, né? Chiapas fazia parte da Guatemala. Só que depois da independência do México, em 1821, Guatemala passou a fazer parte do México. Digamos, da independência de Centroamérica. Quando eu cheguei aqui, todo mundo me perguntava: você é mexicano, tá? Você conhece Acapulco? Né? Aí eu pus Acapulco aqui, ó. Então, para quem quiser conhecer Acapulco, é só descer rapidinho da cidade do México, chega aí, já conhece o Chaves, vai para o Zapatista. Então esse aqui é o Chaves, né? O Acapulco. Esse aqui é o Chiapas. Pode passar a próxima, passar rapidinho. Esse aí já é um pouco para complexar um pouco a situação. Eu vou falar um pouquinho. Vocês veem esses nomes aí: Oventic, Roberto Barrios, Morelia, La Garrocha, La Realidad. Esses são os territórios zapatistas. Tudo isso é o território zapatista. Mas esses são os caracóis. Eu vou explicar um pouquinho mais. O que seriam mais ou menos os cantones. Né? Exatamente. Então vou falar um pouquinho depois do que seria a área do território zapatista. Mas bem, o movimento vai surgir, né, vai se organizar clandestinamente a partir de 1983, né? 5 pessoas vão entrar na Selva Lacandona. Já para 1988 já passam a ser miles. Por quê? Porque em 1988 a gente teve um processo eleitoral que foi fraudulento com a chegada do presidente Carlos Salinas de Gortari. Nesse momento os indígenas enxergam no zapatismo uma alternativa para melhorar sua vida. Então não é o exército que vai, a partir da própria lógica do exército, que os indígenas vão participar do exército, sino são os indígenas que se vão apropriar do exército zapatista. Isso é uma coisa muito interessante. E aí que vai ter a primeira ruptura do movimento. Por quê?
porque as demandas deles, que provêm do movimento marxista-leninista, né, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, como o resto dos movimentos guerrilheiros de Centroamérica, que pretendiam tomar o poder central, os zapatistas não vão querer tomar o poder central. E eles vão colocar como o eixo central das suas demandas as demandas das populações indígenas. Então vai ter uma ruptura, porém uma novidade. Outra coisa que é interessante é que eles vão se organizar em um momento da Guerra Fria. Isso é também outra quebrada, porque eles vão se organizar na Guerra Fria, mas vão surgir depois da queda do socialismo real, onde a conjuntura internacional já é outra. Tá? Então eles vão surgir sem apoio de nenhum governo, sem apoio de nenhum outro grupo armado, e a partir de aí eles vão fazer esse trabalho clandestinamente com o apoio da teologia da libertação também, né? Que a teologia da libertação teve atuação em muitos outros países, tanto do centro como de Sudamérica, a partir de um nome que se chama Samuel Ruiz, Dom Samuel Ruiz. E ele chegou a ter mais ou menos 8.000 catequistas na região. Então, quando estes grupos, estes indígenas e este exército vão entrando nas comunidades, já se tem um projeto de cooperativas, educativo. Então, digamos que o terreno já é um pouco mais fértil, né? Obviamente que existe uma diferença entre o exército e a teologia, que é o uso das armas, né? Então, eles vão se construir como um exército mesmo. Já mais ou menos, eles quando eles estão se organizando, quando a gente vê um pouco o contexto centro-americano, você percebe que não existe mais alternativa, parece que não existe mais alternativa para uma via armada, né? Você vê os vecinos da Guatemala, que eles estavam há mais de 30 anos numa guerra civil, mas em 1992 firmam os acordos de paz. Em 1996, o Salvador também firma os acordos de paz. E eles vão passar o que é o governo da Frente Sandinista de Liberação Nacional, que é a única guerrilha centro-americana que deu certo. Em 89 eles fazem eleições e a Chamorro ganha as eleições pela primeira vez. Então, digamos, a Frente Sandinista de Libertação Nacional perde as eleições em 1989. O que pareceria, nesse contexto centro-americano, que uma alternativa armada não poderia ser mais possível. Tá? Mas contra todo esse consenso, o 8 de março de 1993, o mesmo dia que as mulheres zapatistas afirmam a lei revolucionária das mulheres, é o mesmo dia que eles declaram que eles vão se declarar em guerra o 1º de janeiro de 1994. Por que eles decidem essa data? Não é uma mera coincidência, é uma questão teve um impacto simbólico muito forte. Você pode pensar que o México assinaria o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos e o Canadá, tá? Que na voz do presidente o México chegará a ser um país tão competitivo e o primeiro mundo como o Canadá e os Estados Unidos. Os zapatistas mostram que a gente está mais próximo de Centroamérica que dos Estados Unidos, né? E esse dia fica muito... o impacto é tão importante que você tem, digamos que, 2 projetos civilizatórios que vão cruzar o México. Por um lado, os de arriba, como eles falam, e por outro lado, os de abaixo, que serão todos estes projetos alternativos contra o capitalismo, né? Então, a partir de 1994, os zapatistas vão se declarar em guerra e eles vão sair com uma primeira declaração da Selva Lacandona. E nessa declaração eles vão colocar... Como estamos de tempo aí? 10 minutos. Já está rápido. Bom, eu vou falar mais rápido. Aí tem... mais rápido é impossível. Bom, aí vou falar assim. Então, tá bom. Aí eles surgem com 2 coisas que são muito importantes, que não fazem parte do seu projeto político, que é o uso da internet, né? E o apoio da sociedade civil. Não são coisas que fazem parte do projeto revolucionário deles. Não. São pessoas que vão se solidarizar com os zapatistas. A sociedade civil, por exemplo, não era um inimigo nem um aliado, mas a sociedade civil, uma parte, obviamente, da sociedade civil sai em apoio do movimento zapatista. E a partir daí os zapatistas escutam a sociedade civil e falam: bom, depois de 12 dias de guerra, a gente não vai utilizar mais as armas. E eles voltam para suas próprias comunidades e nesse processo da retomada recuperam as terras. Essa é uma coisa principal do movimento zapatista, que eles vão retomar as terras que eram dos latifundiários, né? A partir daí vem todo um processo que passa do fogo para a política, ou das armas para a palavra.
Tá? Então começa um processo de construção com os outros grupos étnicos do país, que são mais de 56, para poder lutar pelo reconhecimento constitucional dos direitos das populações étnicas. Tá? Em 2001 eles fazem uma marcha que se chama Marcha do Cor da Terra para exigir ao governo o reconhecimento dos acordos, e o governo nega esses acordos. Ou eles assinam os acordos que não são aqueles que eles tinham tratado antes. A partir daí os zapatistas voltam para suas comunidades e eles criam em 2003 os caracóis. O que são os caracóis? Né? E uma coisa interessante é que a partir de 2003 você vai ter uma separação entre o exército zapatista e as comunidades indígenas. Eles vão falar assim: se a gente não quer tomar o poder, a gente não pode ter nem o poder das próprias comunidades. A gente só vai estar aqui para salvaguardar eles, mas o processo é deles. E aí que eles criam isso aí. Esses 5 pontos que eu falei é uma forma de reorganização social. Por que eles fazem isso também importante desde uma perspectiva militar e política? Para saber qual que é a extensão deles, quantas comunidades existem e quantas pessoas são. Aproximadamente, esses dados não são públicos, mas são entre 200.000 e 300.000 pessoas. Tá? Depois a gente pode conversar que são os caracóis. Então, quando a gente pensa na autonomia, acho que é interessante pensar que a autonomia por si é fazer do seu próprio jeito. Se a gente pensa na palavra de uma perspectiva mais ampla, né? Mas eu gosto de pensar a autonomia, que a própria autonomia tem a ver com a própria capacidade de mobilização dos próprios grupos, tem a ver com a própria história, com o contexto, com a cosmovisão, com o saber, com o sabor, com o dia a dia. Não existe uma autonomia que seja única, não existe um modelo de autonomia. As autonomias são processos emancipatórios a partir dos sujeitos autônomos, né? E que vai depender da própria realidade de cada povo, com 2 elementos que eu acho que são sumamente importantes, que é a criatividade e a imaginação. Se tem uma coisa que os zapatistas fazem muito bem, são muito criativos. Depois eu posso falar algumas coisas que eles fazem que você fala: pô, os caras são foda, meu. Porque eles fazem umas coisas que você não imagina e eles conseguem ter a atenção das pessoas e sempre criar esse laço solidário, não só com o povo nacional, sino internacional, né? Recentemente eles fizeram, por exemplo, um evento que se chamou Comparte. Mas eu posso falar isso depois para vocês, tá? Para vocês também ficarem mais interessantes. E aí depois, quando você vê, por exemplo, que que é autonomia então, né? E a autonomia seria autonomia como uma forma de resistência para reivindicar as identidades étnicas a partir de um projeto comum. Cada um vai lutar uma autonomia política, pode ser uma autonomia econômica, uma autonomia da cultura, uma autonomia da saúde. A diferença, o zapatismo, ele tem uma autonomia que é holística, é decir, faz parte de toda a vida comunitária. Como que eles estão fazendo autonomia? Como que eles estão fazendo essa autonomia? Como é a autonomia ao estilo zapatista, né? Pensando que a autonomia, de grande modo, seria a luta pela liberdade. Como que os zapatistas estão lutando pela sua própria liberdade, né? Então, a característica da autonomia zapatista são várias coisas, mas uma delas, por exemplo, é que é uma autonomia de resistência e rebeldia. Por quê? Porque não é reconhecida pelo governo, né? Não é tutelada. Outra coisa que é uma autonomia integral, abarca tanto a economia, a política, a saúde, a educação, todas as áreas correspondentes da vida comunitária, né? Outra coisa que é uma autonomia multiétnica. Por quê? Porque os zapatistas, mesmo que são descendentes dos maias, eles fazem parte de 5 grupos étnicos que entre eles falam línguas diferentes. E eles se comunicam em espanhol. E como que eles se comunicam entre as comunidades? Com a rádio, que é a Rádio Rebelde, tá? Então, você tem... Como estamos aí? 5 minutos estamos. Acho que eu vou conseguir, hein? Acho. Bom, e aí a autonomia, você tem, por exemplo, a autonomia dos caracóis, as juntas de bom governo. Vocês veem que eles fazem referência do mau governo e o bom governo, né? Sempre essa questão. Por exemplo, como eles vão se autogovernar? A partir de um autogoverno que é rotativo, né? Cada 3 anos, elegido pelas assembleias das próprias comunidades, não é lucrativo. Eles tentaram dar um salário, mas viram que depois daria muito problema,
Então eles tiraram o salário, é rotativo, não é jerárquico, nem é central, é horizontal. Acho que os novos movimentos têm 3 características, que são territoriais. A partir de que você ocupa um território, você vai propor uma autonomia, você vai criar uma autonomia, e a partir dessa autonomia que seja desde uma perspectiva horizontal e que não seja aquela coisa vertical, sindicalista, partidista, né? Então essa é uma das características novas dos novos movimentos. Outra coisa que os zapatistas fazem, por exemplo, a saúde, eles têm seus próprios promotores. Vamos retomar o conhecimento ancestral. Vamos retomar a sabedoria dos velhos e das velhas no uso das ervas, a herbolária, né? Vamos falar com as parteiras. Vamos fazer nossa própria educação, né? É uma educação que eles vão aprender espanhol, eles vão aprender as matemáticas, eles vão aprender as histórias, não é a história, as histórias da própria comunidade, entre outras coisas, tá? Eles são comunidades que eles vão produzir seus próprios alimentos, principalmente o que é o milho, o feijão e outras coisas, café, açúcar, e eles vão vender nas suas próprias lojas aquelas coisas que eles não podem produzir, como azeite e outras coisas por aí, tá? Eles vão fazer o quê? Criar cooperativas. Essa é uma coisa que é um desafio permanente para os zapatistas. Como ocupar essas terras recuperadas? Então vamos fazer cooperativas. Existem cooperativas de homens, existem cooperativas de mulheres. Tudo que acontece em uma comunidade não necessariamente acontece em outra. Então eu chamo isso de uma autonomia de autonomias. Mas tudo vai ter uma coisa que é muito importante, que é o mandar obedecendo. É dizer, todo mundo obedece, mas ninguém manda. É aquilo que eu vou mostrar umas fotos depois. Mas essa é a lógica zapatista. É o mandar obedecendo. Então, dentro dessa perspectiva da autonomia, obviamente tem muitos desafios e tem muitos problemas também. Existe uma guerra de baixa intensidade permanente, existe um processo migratório, né? O sonho americano está aí o tempo inteiro, né? Você tem, por exemplo, comunidades que deixam de ser zapatistas. Então você vai numa comunidade e o tio é zapatista, mas a irmã dele não é. Mas aí o que acontece? Que os que não são zapatistas, eles não podem participar dentro dos projetos comunitários nem dentro da educação. Eles deixam isso muito claro, tá? Então, só para terminar, talvez vou tentar fazer algumas, não sei, algumas similitudes entre o que seria o zapatismo. Vocês me falam se estou errado, né? Mas, por exemplo, eu percebi que o interessante de ser tão distantes, né, que talvez os dois surgem desde uma base que seria o marxismo-leninismo, mas que não pretendem a toma do poder. Acho que essa é uma coisa muito interessante que a gente tem que recalcar. A segunda é a participação das mulheres, né, que no sentido, por exemplo, os zapatistas participam dentro das cooperativas, tem comandantas, a comandanta Ramona, dentro do Comitê Clandestino Revolucionário Indígena tem mulheres, elas participam no governo, nas cooperativas, enfim. Outra coisa que eu acho que é interessante é essa questão dos cantones e os caracóis, né? Não sei como seja lógico, um pouco mais a confederação, por exemplo, não sei como vai ser, como você pode descrever isso, mas acho que isso é um pouco... Uma palavra que acho que é muito interessante entre as duas lutas é a dignidade, que são lutas que são dignas, né? E a última, eu tinha pensado em outras, mas esqueci. Uma das coisas que é muito importante é que eles vão se unir a partir da autonomia, mas que seja uma autonomia própria de cada um, né? Os zapatistas, eles falam uma coisa que é muito interessante, assim, porque no momento que eles surgem, né, que tem esse processo da globalização, muitas outras grupos se identificam com as demandas dos zapatistas, porque são as demandas mais elementares, né? Terra, educação, liberdade, justiça, paz. 11 depois viraram 13. Então, eu acho que nesse processo assim de globalização, ou de que o zapatismo se globaliza, ou que as demandas do zapatismo se globalizam, e outros povos vão reivindicar essas demandas, eu acho que esses dois povos fazem parte de uma utopia zapatista que é todos para todos, ou um mundo onde caibam muitos mundos. Ou a frase mais linda que eu escutei do zapatismo, que é da comandante Ramona, que fala assim: "Bienvenidos a este lugar del mundo, donde todos somos iguales porque somos diferentes". Eu acho que essa é a grande ensinança do zapatismo, tá? Então eu queria falar isso para vocês, obrigado por atender, escutar. Eu vou passar rápido uma foto, pode ser um minutinho? Rápido para talvez
descrever aí, essa foto é uma foto muito famosa de por aí dos anos 96, que é esse processo de resistência, os militares chegando querendo ocupar as terras do zapatismo. Você vê, por exemplo, a neblina lá atrás, né, o contexto, as mulheres. Essa foto ficou muito famosa e você vê a cara do militar e ele é um indígena também, né? Isso acho que chama mais atenção. Depois, eu adoro a cara desse menino. É muito bonita, né? E lá atrás, nos cavalos, vocês veem, é o exército, né? Essa foto acho que já tem uns 20 anos também. Esses são dos amigos que eu fiz. Eles gostam muito de jogar cartas, né? E pelo geral, eles usam aquele passamontanhas quando eles fazem actos públicos, assim, mas quando é assim mais de camarada, rapidinho aí. Mas enfim, isso é uma coisa que você vê quando você chega nas comunidades. Junta del Buen Gobierno, né? Está usted en territorio zapatista en rebeldía, aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. É uma democracia directa y participativa. Para todos, todo, nada para nosotros. Municipio Autónomo Rebelde, Junta del Buen Gobierno, ni oposición al mal gobierno, corazón céntrico de los zapatistas. Essa é uma escola. Eles fazem muitos murais também, né? Que é um pouco da herança, da tradição dos muralistas mexicanos. Então eles fazem muitas vezes os próprios murais e muitas vezes são coletivos que participam, simpatizam com o movimento e fazem outros murais aí. Por exemplo, esse mural é muito lindo, Zapata, né? Do lado direito, zapatista do lado esquerdo e uma mulher no meio. Esse é outro. Esse eu gosto porque o passamontanhas ele é feito de milho, né? E segundo os maias, eles são homens feitos de milho, né? Oficina do Conselho, ou a Oficina das Mulheres, pela dignidade. Esse é o Zapata, bem jovem, né? Esse Zapata. Esse, também essas portinhas, isso é num caracol que se chama La Garrucha, e esse é o lugar que eles vão dormir. Eles ficam 3 meses, voltam um pouco para as comunidades, mas aqueles que foram eleitos, eles dormem nesses quartinhos. E em cima aí, não dá para ver, mas tem o nome do município que eles fazem parte. E essas caras que estão aí, essas 8 pessoas, são aqueles que fizeram parte da Frente de Liberação Nacional que deu surgimento ao zapatismo. A maioria deles já foram mortos. Só sobra um. Aí a escola autônoma, olha a escola aí, bonitinha, né? Aí, esse era a rádio, né? Essa aí as companheiras, as mulheres zapatistas, na abertura da escoelita, que eles deram uma aula inaugural para a gente. Esse eu gosto porque acho que o cara da esquerda estava dando um cochilo, né? Então, eu peguei ele, eu acho que ele estava piscando, não sei. Mas ele estava aí, ó. Não, ele estava piscando lá, estava concentrado no que ele vai fazer. Mas olha que lindo as vestimentas dele, né? Nossa, sumamente coloridas, é muito bonito. Isso aí é, a grosso modo, e de forma muito não complexa, mas é o trabalho que eles estão fazendo. O governo local, os municípios, como estão se organizando através de comissariados, agentes, conselhos, a educação, tudo que eles estão fazendo nesse processo está nisso aí, que é bem complexo, na verdade, né? Essa é um pouco uma foto mais aberta, ou essa aí é outra coisa. Isso aqui é uma bola de milho. Vocês veem isso aí? Deixa eu pôr o dedinho aqui, ó. Esse aí. Isso aí é como um Gatorade a 10ª potência, porque quando você está cansado, você pega um pouco dessa bolinha e você vai misturar com água e você bebe assim. Então isso te dá muita energia, é muito bom. Aí é uma cooperativa de gado, por exemplo. Esse eu gostei, umas flores, achei bonitas. Isso aí a gente foi pegar feijão. Tá vendo o feijão? O feijãozinho aí é o feijãozinho. Esse chama Nescafé, que eles misturam o café com o Nescafé, porque é difícil produzir o café, então eles fazem uma mistura para que não seja, que o trabalho seja menos leve. Aí o recebimento, olha que bonita essa foto, né? Eles receberam a gente desse jeito, assim. Aí as mulheres, as crianças. E é isso aí. Obrigado. Só pedir para ele falar o que é o caracol. Já é uma pergunta? Pode ser? É porque ele falou várias vezes e guardou. Responde depois de fazer o bloco. Sim? Ah, tá. Então, os caracóis... Vou ficar de pé.
Então eles criam os caracóis, que seria como uma metáfora de um caracol, sabe? O que entra e o que sai. É como uma janela que escuta o interior, mas que também está em contato com os de fora. Então o caracol seria como se fosse uma prefeitura, vai. É um prédio, né? Sabe essas janelas que eu vi que eles dormem aí? O caracol seria isso, uma sede deles, que é uma forma administrativa. Dentro do caracol você tem as juntas de bom governo e dentro disso os representantes dos municípios. E aí depois você tem, por exemplo, a relação zapatista regional, que são esses 5 blocos que eu falei. Cada região está formada por vários municípios e cada município por várias comunidades. Respondi? É isso. Bom, pessoal, a minha proposta é a gente fazer um bloco de falas aí, de 10 falas de no máximo uns 3 minutos cada uma. Aí quem quiser pode ou levantar a mão e fazer de onde está, ou vir aqui e fazer a pergunta no microfone. Eu queria só, antes de passar, fazer uma provocação aqui, né, para estimular as falas, que é o seguinte: eu acho que um elemento comum aí também para a gente pensar é o conceito de crise, né? A gente viu que uma das coisas que permitiu a eclosão da experiência curda foi a crise do mundo árabe de 2012. A gente viu também que a crise no governo mexicano estimulou os zapatistas a começarem um levante para se impor contra esse regime. E eu queria dizer para vocês o seguinte: eu não sei se a gente já está ou se a gente está às portas de uma crise no Brasil, e como as experiências zapatistas e curdas podem nos inspirar a pensar as saídas e os caminhos, né, para dar resposta a esse momento tão complexo que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Só comentar essa questão de contexto, de crise social, né? Também acho que é importante falar que não só a crise é geradora desses movimentos, mas como também um trabalho de base, um trabalho de que a gente chama de uma construção de um contrapoder que às vezes vem de décadas, né? Então você tem nos curdos lá o partido PKK desde 78, tem as mulheres se organizando em milícias desde pelo menos o início dos anos 90. Falar rapidamente, educação, assim como tudo nos cursos da Síria e os cursos em qualquer lugar, ela era imposta pelo regime, né? Então o regime sírio tinha uma educação que ela tinha um limite até onde ela chegava, porque ela era uma educação voltada só para você ser um trabalhador braçal, você ser um trabalhador extrativista, e ao mesmo tempo ele era um ensino que também ele tinha uma função e um papel de acabar com a sua identidade étnica, né? Então isso agora, né, a gente está falando de um processo recente, de 2012, então é um processo que agora está sendo transformado e agora está sendo feito, e a gente está acompanhando, mas está chegando realmente pouca informação para a gente em relação ao ensino. Mas a gente sabe que é um processo de transformação e que é um processo que eles estão transformando em uma questão multiétnica, né? Então, porque a gente fala os curdos, mas em Rojava também é habitado, por exemplo, por armênios, por árabes, por assírios. Então até essa questão da linguagem em si, de não impor nenhuma linguagem, é uma questão. Em relação aos conselhos, eles têm uma escala de conselhos que começa na comuna, que seria a mais importante, e isso vai escalando em pelo menos 4 níveis até chegar a uma confederação de todos os cantões. Eu acho que é importante falar que, assim como o Valdo falou dos mecanismos, eles têm mecanismos de que são delegados, que os delegados eles saem das suas comunas e vão subindo os níveis para trazer as decisões que são tomadas localmente. Eles não vão representar, eles não vão tomar decisões próprias, eles estão trazendo as decisões que são tomadas lá embaixo e, enfim, eles são delegados que você chama eles de volta e são realmente, acho que a grande questão aqui é qual o fluxo de poder, né? E aí eles tentam fazer esse fluxo de poder, ele vem realmente de baixo para cima e não seja as coisas começam lá em cima e vão sendo empurradas para baixo. A imprensa tradicional, a gente tem praticamente um esquecimento, né, das questões políticas e ideológicas curdas, em detrimento de só uma questão militar. Então você até tem uma questão de fetiche, né, de você estar sempre mostrando aquelas mulheres armadas, mas você não fala quais são os ideais e qual a ideologia por trás dessa luta, né? Você está mostrando só a questão do fronte da batalha. A gente fala muito que tem um horizonte do que a gente pode aprender com essas lutas, né? E para a gente é muito uma questão, inclusive o nosso próprio interesse, né? Não é menos uma questão étnica de entender quem são os curdos, e sim entender por que eles estão num processo de revolução, quais são as demandas deles. E aí para nós é muito essa questão da autogestão, dos conselhos populares e essa nova forma de política, né? No sentido de que é um processo diferente, é um processo que muitos
vamos chamar de utópico, mas que a gente vê acontecendo, a gente vê funcionando, a gente vê diversos avanços e libertações a partir desse modelo, né? Acho que respondendo um pouco daquela questão de que horizontes a gente pode ter, do que a gente pode olhar para frente a partir disso. A abolição de dinheiro realmente existe sim em paralelo às cooperativas e em paralelo à socialização de terras, por exemplo, né, que muitas terras eram do Estado sírio e quando eles chegaram lá eles tomaram conta e agora estão socializando essas terras. Existia uma economia de mercado porque realmente eles não dão conta de produzir tudo. Então, por exemplo, você tem medicamentos, né, você está no fronte de guerra, mas historicamente você não tem produção de medicamentos, a própria questão dos fertilizantes, que eles ainda são dependentes, né, que eles não produzem. Então eles chamam de uma economia mista, né? A grande questão é o que eles projetam para o futuro, né? Se é a abolição realmente dessa economia privada e sim esse é o modelo de socialização e cooperativas, que a gente acredita que isso vai acabar sendo o que vai acontecer. Sobre documentação e como conhecer melhor, tem vários documentários, né, sobre a questão curda. A gente até tem um canal no YouTube, a gente pode botar no evento depois, que a gente tem alguns, e a gente pode indicar alguns outros que a gente já conseguiu legendar em português. Opa! Conhecimento tradicional e cultivo e as maneiras. Os curdos, historicamente, até pelo próprio processo de resistência, né, que a gente faz essa contagem desde lá do Neolítico, né, que tem historiadores que fazem, eles historicamente resistem justamente por eles ser um povo da montanha. Então, isso sim, eu acredito que deve ter uma série de conhecimentos tradicionais, de cultura, de cultivo, só que ao mesmo tempo você tem um processo inverso que é justamente esse de assimilação, né? Então, também muita coisa deve ter sido perdida nesse processo, até incentivado, pressionado a população curda para que ela saia desses territórios e que ela vá para grandes cidades, onde as grandes cidades já foram urbanizadas e colonizadas e onde elas vão receber essa nova identidade nacional. Então, a gente não tem muito conhecimento sobre essas questões técnicas e tradicionais de cultivo, mas acho que é uma coisa interessante, até talvez isso com a reformulação da educação deles, isso venha voltar a ser uma questão e essas coisas talvez tradicionais voltem a aparecer. E a gente tem algumas pessoas, eu não sei se é tradicional, mas tem grupos e coletivos trazendo essa questão da permacultura, das novas tecnologias de cultivo, né? Já entrando na questão da tecnologia, eles não têm essa questão primitivista e de recusa da tecnologia. Inclusive, o grande problema é que realmente eles são defasados industrialmente. Então, hoje eu estava vendo um vídeo, por exemplo, do desdobramento que deu aquela campanha de agricultura ecológica. Eles estavam falando que eles vão ter que construir uma coisa para triturar o lixo e transformar isso em fertilizante, e eles não tinham essa tecnologia, eles não tinham nenhum triturador, e eles estavam tendo que construir as pás, e no cantão inteiro eles acharam um cortador laser que tinha lá por acaso para fazer essas pás. Então, é uma questão bem precária, mas eles não têm essa negação ideológica, a questão tecnológica. Acho que é isso. Acho que é isso, né? Então, Roger, obrigado pela pergunta. Eu vou tentar sintetizar, que agradeço a pergunta de todos vocês. Eu não sei se vou conseguir dar conta, mas eu vou tentar, né? Então, o Marcos, ele obviamente é uma pessoa essencial dentro do movimento, né? Ele terminou sendo o porta-voz. Ele não só o chefe militar do Ejército Zapatista, como o porta-voz dos zapatistas. Não era para ser o porta-voz, mas ele terminou sendo por conta que o 1º de janeiro de 94, quando eles tomam San Cristóbal, os meios de comunicação só conseguem enxergar aquele que é igual a aqueles, que é aquele homem mais branco, né? E a partir daí que eles voltam para as comunidades enxergam, pô, ele vai ser nosso porta-voz. E eu acho que eles deram muito certo, né? Mesmo porque uma questão que é muito importante e que o próprio movimento a gente não pode deixar de lado é os comunicados do subcomandante Marcos, né? O jeito que ele tece a realidade, que é muito irônico também, né? E aí, alguns anos atrás, pela morte de um professor, que o professor Galeano, o Marcos assumiu o nome do Galeano, então, de alguma forma, já é mais simbólico toda a comandância indígena. Mas também tem uma coisa que é muito interessante. Nos últimos anos, o Marcos, na minha opinião, ele tem deixado a voz para passar para o Moisés.
Então, cada vez era ele, depois as comunidades, depois o Moisés, e agora as comunidades de base. Então é uma palavra que vai avançando por todos os lados, mas sem dúvida o comandante Marcos, o subcomandante Galeano é uma pessoa sumamente importante dentro do processo. Agora acho que é muito mais importante não só ler os comunicados do Marcos, sino ler os comunicados das próprias comunidades que vocês podem ler em Enlace Civil, porque senão muitas vezes a gente só fica com a figura do subcomandante Marcos, né? Também que eles já mataram o subcomandante Marcos umas 15 vezes, mas enfim, essa é uma coisa interessante, não sei. Mais ou menos, depois a gente pode conversar um pouco mais do Marcos, se você quiser. Outra coisa a ver sobre a educação, né? Essa é uma questão interessante do zapatismo, que eles fazem uma educação a partir da sua própria realidade, do seu próprio contexto, como tu disse. Eles têm uma educação básica, acho que é, não sei, dos 6 aos 12 anos, é básica aqui? Ou como se chama aqui? É fundamental, né? E poucas comunidades têm dos 12 aos 16. É uma coisa que, sem dúvida, é uma luta dentro do movimento zapatista, né? Pensar que era uma realidade, um lugar onde 75%, 90% da população era analfabeta. Né? Então, o fato deles terem escolas dentro das suas próprias comunidades e fazer programas e projetos a partir da realidade deles é um projeto de resistência. Seja a partir da matemática, a partir da história. E uma coisa que é muito interessante dentro do processo educativo deles, eles têm 13 demandas, que tem a educação e liberdade. Eles têm que fazer matemáticas a partir das 13 demandas. Como que eles fazem? Eu não sei. Mas tem que ver muito com a criatividade do próprio professor e da própria comunidade, sabe? O conhecimento, o saber não é só dentro da escola, é fora da escola também. Então, por exemplo, eles vão e perguntam para os avós, os tios, como que foi o 1º de janeiro de 94? Quem morava aqui antes do Ejército Zapatista? Construir a própria história desde a própria realidade e desde a própria voz deles, né? Como se fosse a comunidade um livro. Mais ou menos essa é a metáfora, né? Tudo bem? Eu vou rapidinho porque são várias. A ver, outra aqui, autonomia, o centro vazio, Michel, eu vou ser sincero, nunca escutei sobre esse centro vazio, vou me informar um pouco mais, mas sobre horizontalidade, talvez eu possa te falar uma questão que é característica desses movimentos, é o fato de que o poder não é de todos, nem de ninguém, não, mais bem assim, o poder não é de ninguém, é de todos. Não existe um centro. Tem uma coisa que é muito interessante, se você pode ver um vídeo, dia 12 de 2012, aquele fim do mundo maia, os zapatistas fazem uma coisa que é muito interessante. Eles vão se burlar desse consenso internacional do fim do mundo maia. Eles vão tomar várias cidades que eles tinham tomado com as armas, agora eles vão tomar com o silêncio, e eles vão fazer uma coisa, vão caminhar de uma forma sumamente organizada, que aí você vê a herência dos militares, do zapatismo dentro das próprias comunidades de base, e eles vão montar dentro de alguns lugares um templete. Todo mundo imaginou que alguém falaria nesse templete, mas não. Eles só subem no templete, levantam o braço e descem. Todos. O que eles estão falando sem falar? O poder está em todo mundo. E aqui estamos. Por isso que os meios tradicionais de comunicação acham que o zapatismo já está morto, ou que o subcomandante Marcos já morreu, ou que os projetos do Estado realmente estão sendo beneficiados para as próprias comunidades indígenas, sabe? Essa é uma questão que é muito interessante dentro do zapatismo, a questão da horizontalidade e da participação das mulheres. Eu não vou te falar que 50%, 50% seria te enganar. Tem comunidades que conseguem, tem outras que não. Tá? Porque um problema que eles tiveram no começo é que quem teve mais contato, ou quem teve um processo de alfabetização maior foram as mulheres. Então é um processo que eles têm que se organizar para fazer uma horizontalidade um pouco mais igual, por falar de alguma forma, né? Agora, quem decide tudo isso é a Assembleia. A Assembleia é o lugar onde se tomam as decisões da própria comunidade. O órgão máximo de decisões são as assembleias comunitárias. É de baixo para cima, né? Como eles falam. Tudo bem? Tá bem. Bom, Marcelo, a imprensa tradicional, né? Por sorte, uma das coisas que teve um impacto zapatista, Marcelo aí, né? Obrigado. Uma das coisas do impacto zapatista foi o fato deles surgirem num momento que parecia não ter mais esperança, né? Quando você tem um movimento indígena armado que toma várias cidades do México e de repente eles começam a cercar, começa uma guerra, tem um jornal que se chama El Tiempo.
El Tempo de San Cristóbal toma a Declaração da Selva Lacandona e começa a publicar. Pela sorte, a gente tem um jornal no México que se chama La Jornada, que é um jornal que apoia as lutas sociais. Esse jornal surgiu em 1985. Você pode procurar jornada.unam.mx, tá? Jornada.unam, UNAM, da Universidade Nacional Autônoma do México, .mx. E aí, obviamente, a partir de que os zapatistas surgem, no outro dia você já tinha jornalistas do mundo inteiro, né? Querendo, saber o que é o que estava acontecendo, porque eles dan no emprego quando eles surgem no 1º de janeiro de 94, que é esse olhar do neoliberalismo, mas na realidade eles mostram uma outra realidade, né? Então, obviamente que para o próprio governo, os discursos do próprio governo, eles não reconhecem os zapatistas como um movimento armado. Não, eles falam, são estrangeiros que estão manipulando os indígenas. Como sempre, né? A gente não pode esperar muita coisa deles. O próprio presidente fala assim, então, se vocês deixam as armas, a gente pode pensar no perdão. E eu recomendo vocês ler um comunicado do comandante Marcos que se chama De que nos tienen que perdonar. Esse comunicado acho que é o mais lindo de todos e a partir do qual todo mundo enxerga no Marcos, pô, esse cara, ele sabe utilizar a palavra e sabe utilizar os meios de comunicação, né? De que nos tem que perdoar? De morrer de fome, de sair mal armados, de ser indígenas, de ser pobres. É um comunicado muito interessante que eu recomendo para vocês. Está tudo na internet, A ver, outra coisa, a Sexta Nacional Internacional. Bom, em 2006 os zapatistas fazem uma coisa que se chama La Otra Campanha, que não é uma campanha eleitoral, é uma campanha que recorre todo o país, os 32 estados, que agora são 33, para não só reconhecer ou se identificar com as outras lutas, sino para tentar fazer um projeto nacional de luta que não deu certo. E a partir desse momento, quanto? 1 minuto, tá bom. E aí, enfim, e aí começam a fazer um projeto que chamam ao resto da Sexta Nacional e Internacional. Já não é mais a sociedade civil, já são a Sexta. Então, a Sexta é como uma forma de congregação de quem simpatiza com o zapatismo. Eles não fazem parte da via campesina, de nenhum outro movimento, por ser armados, né? A opinião pública agora, como eu já disse, eles sempre pretendem descriminalizar o movimento. A saúde é uma coisa que tem melhorado em questão dos promotores e de retomar o conhecimento ancestral em base de herbolários, animais e tal. Eles têm suas próprias clínicas. Eu acho que em função dessa crise atual, enxergar esse tipo de experiências fortalece, na minha opinião, né? Agora, eles estão fazendo desse jeito. A pergunta é o que a gente está fazendo? E como que a gente está fazendo em um contexto que é totalmente diferente dos zapatistas, né? O que a gente pode aprender dessas experiências? É uma coisa que eu fico me perguntando sempre, na verdade, né? Bom, documentários, tem muitos documentários, camarada. Muitos documentos, eu posso te recomendar alguns, tem muitas entrevistas. Tem um próprio filme feito pelos próprios zapatistas, que é uma história muito romântica. Você vai chorar, né? Não, você não vai chorar de alegria, você vai gostar, vai gostar. Ele está também, pode baixar, né? Ai, agora é melhor. Coração del Tempo, é muito bonito, essa história. Nem vou te contar o final. Carmen, a milpa, pô, claro, é uma forma tradicional do cultivo da terra. Que os zapatistas fazem assim: eles têm um pedaço de terra, eles vão cultivar por 3 anos. Esse pequeno pedaço, a partir deles vão deixar descansar esse pedaço de terra. Eles têm o que se chama policultivo, né? Eles, pelo geral, como eu mostrei um pouco na imagem, o milho, o feijão e algumas outras coisas como abobrinha, pimenta, cana, né? Mas, como eu te disse assim, eu conheço alguns processos de algumas organizações que fizeram alguns banheiros secos, coisas assim. Com certeza, um movimento que tem apoiado muito o zapatismo nesse sentido é o MST. Sem dúvida existe uma conexão mais de solidariedade, né? Se você vê, acho que foi no penúltimo congresso do MST, o Marcos manda um salve para o movimento do MST e muita gente do MST já foi a visitar as comunidades dos zapatistas. Já estou acabando. E aí, por exemplo, uma coisa interessante do zapatismo é que a maioria deles são jovens. Jovens que nasceram depois do 94.
Então isso é uma coisa muito interessante, que eles reivindicam essa tradição de luta, né? E que eles já nascem dentro de um contexto que é diferente, que a partir da sua própria terra. Acho que isso é uma coisa muito bonita e muito interessante. O zapatismo não fala, por exemplo, como os andinos del buen vivir ou el vivir bem. Eles não falam de soberania alimentar também. Eles falam da mãe terra e como poder ter uma relação mais equitativa com seu ecossistema. Sim, cultivando o milho deles, que não seja um milho transgênico, usando adobe, que é adobo. Esse aí, adubo orgânico, esse aí é meu nome, adubo orgânico, que não seja aquele adubo tóxico. Por quê? Olha que interessante, porque quando o governo chega com novos projetos, ele dá esse tipo de adubo. Então eles já relacionam esse adubo com o governo. Então, como é do governo é malo, então a gente não vai utilizar. Porra, é uma lógica muito interessante, né? Mas nem sempre dá certo, né? Em algum momento eles têm que usar, mas a partir de uma reflexão eles falam, vamos usar um adubo que seja mais natural. Eles se recusam a utilizar qualquer coisa que venha do governo. Tecnologia, o que eu saiba, eles continuam utilizando os mesmos métodos mais tradicionais. Talvez a tecnologia que eles utilizam, que eu acho massa, é a internet agora, a fotografia, as câmeras. Eles ficam gravando e filmando todos os eventos. E talvez a última pergunta, não sei se eu pulei alguma mais. Por exemplo, respeito à agricultura, eles produzem café para o exterior. E eles conseguem, que eu saiba assim, na Cidade do México você consegue, na Itália, na Espanha, na Holanda, alguns outros lugares que têm um apoio com alguns grupos que se solidarizaram com esse zapatismo. Essa é uma pergunta muito interessante, que aqui eu não vou ter que responder muito clara. Por quê? Porque eu fico perguntando, se eles fazem uma produção em um modo que não seja capitalista, com uma outra tipo de relação mais horizontal, comunitária, mas no momento que esse produto sai das comunidades, ele já entra dentro da lógica do capitalismo. E aí você tem um carimbo, se é orgânico, que se não é orgânico. Como que eles fazem isso, não sei. Não poderia te falar, puxa, eles conseguem sei lá, vender 10 toneladas de café para os italianos, para os americanos, não sei. Eu sei que existe esse fluxo comercial. Tanto que vão várias cooperativas norte-americanas a tentar comprar já o café dos zapatistas, sem a necessidade de passar pelo coiote. O coiote é aquele que compra dos zapatistas e depois vende para os outros caras, né? E já é uma venda mais direta. Mas existe, se eles produzem não só café, como muitas artesanias. Botas e tecidos, e brincos, e colheres de âmbar e coisas assim. Então eles têm sim uma produção, mesmo quando você vai nas comunidades, que espero que um dia vocês consigam conhecer, vocês veem que eles têm lojas que eles vendem diversos produtos. Não só para quem está interessado assim, sino para produtos que eles consumem dentro das suas próprias comunidades. Beleza? Tá bom. Isso aí. Bom, antes de passar, eu queria só comentar duas coisas rapidinho também, da perspectiva da permacultura, para vocês. A primeira é sobre a falta de grandes utopias, né? Que eu acho que o Pere Michel comentou, né? Tem um historiador chamado Francis Fukuyama que decretou o fim da história, né? Ele disse que depois da queda do Muro de Berlim em 89, as grandes utopias feneceram, dando lugar à perene vitória do mundo capitalista, né? Então as tensões da Guerra Fria se dissolveram nesse momento. Você tinha dois grandes blocos que propunham soluções globais para o mundo, e um deles foi perdedor, que era o bloco comunista do mundo, né? Então ele decretou que, como a história é movida por conflitos, é movida por transformações, naquele momento a grande transformação, o grande conflito global foi dissolvido, portanto a história havia acabado, né? Eu discordo completamente dessa visão, mas eu queria dizer um pouco da importância da ecologia. Por que a ecologia emergiu nesse momento, né, como uma terceiro grande campo político que não reproduz uma lógica industrial de imposição global, mas que se fortalece também como uma utopia possível, né? Porém descentralizada, porém plural, porém que comporta autonomias, ecologias, permaculturas, né? E é interessante pensar também, diferenciar a maneira como ela surge como uma força política, né? A grande crítica da ecologia, para fazer uma síntese bem rasa para vocês aqui, é a crítica à modernidade, né? E a modernidade é algo que era compartilhada tanto pelo ideal do bloco capitalista do mundo, quer dizer, a superprodução com vistas à acumulação de poucos, vamos industrializar, vamos produzir pra caramba, vamos pôr tudo para rodar aí, para poucas pessoas concentrarem a riqueza,
quanto com relação ao bloco comunista do mundo, que se baseava também na superprodução, também na industrialização, porém com vistas a fazer dessa superprodução fruto de toda a população, né? Fazer uma divisão igualitária da produção industrial da sociedade, né? Então, assim, a diferença era só da distribuição. E eles compartilhavam desse denominador comum, que era o conceito de progresso, modernidade, ciência, industrialização. E a ecologia rompe exatamente com esse grande conceito, e por isso ela se posiciona como uma terceira grande força política, né? Que faz a crítica à centralização do modo de produção, à industrialização, ao cientificismo, ao positivismo, né? E surge como uma esperança plural do mundo descentralizado e que está completamente relacionado com as experiências que a gente viu narradas aqui hoje, que para mim, acho que são as experiências mais emblemáticas que a gente tem na contemporaneidade, de como é possível apresentar esse mundo plural, né, de uma maneira descentralizada. O mundo não precisa ser zapatista, o mundo não precisa ser curdo, mas essas são experiências que representam, na sua especificidade, uma possibilidade global, né? É um mundo onde cabem muitos mundos, né? Então acho que esse é um grande lance, né? E a outra coisa que eu queria comentar sobre a questão da Sexta Internacional, que a amiga falou também, né? Só para dizer para vocês, né? A primeira Internacional Comunista nasce em 1850 com Marx e Engels, quando eles percebem que eles precisariam internacionalizar a luta, porque a opressão era internacional. Existia um elemento comum em todos os países, que era a exploração da classe trabalhadora através da extração da mais-valia, e que isso poderia ser identificado em todas as nações do globo. E como a ofensiva era global, a resistência precisaria ser global. Então nasce a primeira Internacional Comunista nos anos 1950 e que ao longo da história se desdobra em vários outros caminhos, né? E a gente vai narrar aqui a história dos rachas da esquerda, não vai caber aqui na sala, né? Segunda Internacional, depois Stalin com a terceira, Lenin fundamental, depois a quarta Internacional trotskista, depois Chaves reivindica a quinta Internacional, e depois o zapatismo fala, né, de recuperar essa herança da luta internacional, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos campesinos, tal, só que revisitada, né, a influência à luz dos novos conhecimentos, das novas perspectivas de mundo, tal. Então, reivindicando a herança, porém com as suas especificidades, né? E é por isso eles falam também disso, né? E é muito importante falar disso, né? Porque quando a gente fala de permacultura, a gente precisa também perceber que ela é um projeto de sociedade que é localmente aplicado, porém internacionalmente orientado por um conjunto de ideias, né? Então a gente precisa compartilhar de sonhos internacionais, porém aplicar eles localmente, né? Existe essa lógica dialética, né, de relação global-local que a gente não pode perder de vista nunca, né? Tem alguns pontos que foram colocados aqui que a gente não conseguiu falar, então acho que na página lá do evento, no Facebook, inclusive quem pediu documentários, mais livros, mais leitura, a gente vai colocar algumas opções ali, algumas sugestões. E aí teve uns pontos agora que foram falados que eu achei super importante, que faltou, mas eu vou escrever alguma coisa ali, vou esboçar e escrever para vocês. Essa questão do internacionalismo, então tem uma questão ali ligada da luta curda com a relação com o internacionalismo, e uma questão que não foi falada, um pouco numa visão mais anarquista também, e tem também essa visão dos comitês no mundo todo, explicar um pouquinho para vocês o que são esses comitês, né, de divulgação e difusão da luta curda. Do empoderamento feminino, eu gosto muito de uma frase dos curdos, mas eu acho que não é dos curdos, eu acho que também tem a ver com os zapatistas, que a questão da mulher ela não é para ser resolvida após a Revolução, mas durante a Revolução. Então é aí que entra a mulher no processo revolucionário com protagonismo. E essa questão da violência que foi falada, que tem a questão da autodefesa. Então acho que eu vou deixar um link de um vídeo muito legal falando da questão da autodefesa. Até porque a gente se assusta bastante de ver essas mulheres, essas pessoas militarizadas, mas entendendo o contexto de guerra, o que significa a questão da autodefesa. E não somente no contexto de guerra, mas a importância da gente ter sim uma relação com a violência. A gente vai, né, eu acho que você colocou em algum ponto. Mas isso também acho que é uma questão que a gente precisa pensar um pouco mais também, já que a gente está pensando também em outras formulações no mundo. Então eu queria pedir desculpa, tem o Facebook lá do Comitê Solidariedade e Resistência Popular Curda em São Paulo, tem outros também, a gente também pode colocar lá, e se vocês tiverem perguntas, colocar lá na página ou mandar e-mail pra gente também, tá bom? Obrigadão, viu? Acho que uma das coisas que é interessante dentro do zapatismo
é o fato deles ter essa recuperação do ecossistema. Quando você conversa um pouco com eles têm um pouco a lembrança de antes, por exemplo, da retomada das terras de 94. Você tem que Chiapa é um lugar com muita riqueza natural, muitas árvores, tem muitas cachoeiras muito lindas. É decir, é um lugar que se pretende criar muitos projetos ecoturísticos, tal, né? Então, quando eles falam sobre esse passado, eles falam sobre essa erosão da terra e como em muitos desses lugares que estavam no latifundeiros não podem cultivar mais. Então, eles agora estão no cuidado da terra, né? Que é o cuidado, obviamente, da mãe terra, mas sempre ligada com a cosmovisão das próprias comunidades. Por exemplo, o Botán Zapata. Olha que coisa mais interessante. O Botán é o deus deles que cuida da natureza com Zapata, Emiliano Zapata. Eles conseguiram fazer essa, não sei, essa simbologia assim, de trazer o Zapata e juntá-lo com o Botán, né? Então acho que nesse sentido os zapatistas têm essa questão da autossustentabilidade, de cultivar o milho deles, que é um milho orgânico, que não usar agrotóxicos, fortalecer a natureza. Por alguma forma, por exemplo, se eles precisam de madeira, eles só têm algumas áreas onde eles podem retirar a madeira. Explico? Então é um processo, por isso que eu falei no começo, eles não falam muito sobre esse tema, na verdade. É um tema que vem um pouco pesquisado também, porque você tem pouco material para falar de alguma forma. Quando eles fazem os comunicos, são mais políticos, os próprios comunicados deles, eles têm 6 comunicados que são da Selva Lacandona e 2 da La Realidade. Então, em geral, ele tem 8, mas o último foi em 2006. Pelo geral, eles faziam um comunicado, 2 comunicados por ano. Depois, a partir de 2006, eles não fizeram mais, né? Provavelmente eles vão fazer algo por aí, eu imagino. Por exemplo, o Marcos, como ele vai retomando os nomes, assim, tem uma tradição assim das lutas armadas, que os caras sempre vão tomar o nome dos companheiros mortos, para eles nunca morrer. Então o Marcos foi um companheiro morto, e o que se chama, como se chama o Marcos? Guillén, né? O nome segundo ele, assim, que fala. Ele retoma esse nome de Marcos quando o professor Galeano morre, ele retoma o nome do Galeano, como de alguma forma manter o Galeano sempre vivo. E aí que é a parada que ele fala, porque foi muito interessante esse dia dessa atividade, estava todo mundo meio dormido assim, aí o subcomandante Marcos fala, esta vai ser a última vez que eu vou aparecer, né? Aí todo mundo acorda, porra, como assim, né? Todo mundo presta atenção e o cara fala, não, então, a partir de agora eu vou tomar o nome do Galeano. E ele é o subcomandante porque ele obedece aos comandantes que são indígenas. Então, os comandantes indígenas fazem parte do Comitê Clandestino Revolucionário Indígena, formado por homens e mulheres, né? Enfim. E aí o subcomandante Marcos terminou sendo, como diz no começo, um cara que vai ser o porta-voz deles, mas também é o chefe militar. E eu percebo que nos últimos anos, assim, ele tem passado a palavra para o Moisés, que é um comandante, né? Então, obviamente que é uma pessoa que sigue participando dos eventos, mas que também não está muito presente em algumas atividades, né? Ele aparece de vez em quando. Acho que é importante a gente ler o que estão fazendo as comunidades. Para mim, esse é o processo mais importante, né? O que está acontecendo lá embaixo, quais são os desafios. Isso tudo no Enlace Civil, vocês podem saber muito mais. Por exemplo, outra que isso do nome, do fim, da utopia. Os zapatistas. Eles não recebem dinheiro, nada de fora, né? Mas tem uma coisa que é evidente, eles precisam de dinheiro. Isso é uma coisa para melhorar a própria vida da sua própria comunidade, suas casas e tal. Mas eles se recusam, eles não têm mais um diálogo com o governo, porque o governo traiu as comunidades indígenas. Então a forma mais sincera e digna deles foi fechar qualquer tipo de comunicação com o governo. Eles não participaram, por exemplo, você me estava comentando em 2006, da época eleitoral, eles não falam a não votar, ou a votar por X. Eles falam, a gente não fala isso, a gente fala para as pessoas se mobilizar, que é muito diferente, se organizar. Se você quer votar pelo PRD, pelo PRI, já é problema seu. Eles não fazem essa outra campanha em comparação de uma
campanha que não seja eleitoral, né? Eles não pretendem tomar o poder central. E a utopia deles, um mundo que caiba em muitos mundos, é interessante porque não é um mundo que caiba em todos os mundos. Só aqueles mundos que reconhecem a diversidade. Isso acho que é uma coisa, digamos, própria da utopia e da filosofia zapatista. Aonde que eles querem chegar? Cara, isso eu não sei se eu não poderia até responder sinceramente. Mas eu acho que eles têm claro, eles dão umas ideias para a gente ver que é um processo de autonomia, de refortalecer as comunidades autônomas. Eu acredito que a autonomia é uma forma de resistência e de reivindicar a própria identidade indígena, né? Então, a partir desse projeto que é integral. Mas, uma das críticas que se fazem nesses momentos é que são pequenas ilhas, né? Então, em algum momento podem se quebrar, né? O zapatismo também não é... A autonomia dá muito trabalho, né? É decir, você está em clave num lugar que está em um processo militar permanente, de baixa intensidade, né? Onde o governo está sempre oferecendo dinheiro e projetos, tem comunidades, como eu já disse, que deixaram de ser zapatistas, tem um problema da migração, então é uma resistência que é interna e externa. É decir, os povos indígenas sempre resistiram, mas a partir de 94 a resistência passou a ser uma forma de vida. E aí você tem a magia da rebeldia também. Mas é uma resistência interna para se fortalecer como comunidade, né? Se solidarizar entre eles, e externa para não receber nada do governo. Tem comunidades que deixaram de ser zapatistas e querem voltar a ser zapatistas. Nossa, isso dá um trabalho que eles falam. Eu acho que não vai dar certo. Eles têm uns princípios muito rigorosos, né? Mas eu acho que a utopia dos zapatistas é essa, é um mundo onde caiba muitos mundos. Tem uma coisa muito interessante, por exemplo, 96, quando eles falam, bom, qual que é a participação deles de uma perspectiva mais continental, tal, eu acho que eles dão, quando eles surgem com essa esperança, globalizam as demandas deles, e muitos outros movimentos retomam um pouco essa questão da horizontalidade. De repente todo mundo começou a falar da horizontalidade, né? De repente começou a se falar da autonomia. Se você lê um pouco a história dos movimentos indígenas, a autonomia não aparece na década dos 80. A autonomia vai ser reivindicada a partir da década dos 90. E um momento que é muito clave da autonomia indígena são os 500 anos de luta contra a colônia. Se juntam todos os povos, fazem um manifesto, vários manifestos. Uma das lutas autônomas mais interessantes nessa época foi a autonomia regional da Nicarágua, que é em 87, fruto do projeto sandinista de liberação nacional. Mas não era que a Frente Sandinista de Liberação Nacional retoma a luta dos indígenas, não. Os indígenas assumem armas contra os sandinistas. É decir, uma contra-revolução. E a partir desse erro, os sandistas falaram, vamos fazer uma autonomia regional autônoma do norte e do sul, que são dos mesquitos e outras populações. Então, a partir dessa época, a autonomia começa a tomar certo peso nas demandas das populações indígenas. Você vê, por exemplo, agora, que no México, você tem várias comunidades que estão lutando pela autonomia, você tem vários exercícios em Michoacán, você tem em Guerrero a polícia comunitária, por exemplo, que surge em 95, você tem o grupo das autodefensas, que não são bem uma vez indígena, mas são camponeses, você tem diversos grupos indígenas que estão lutando contra diversos projetos que eles chamam projetos de morte, né? Seja contra as mineras, seja contra a construção de uma estrada, seja contra parques eólicos. É decir, tudo isso que está acontecendo bem no México está acontecendo no resto do continente. Não? Quando falam, é o inimigo mesmo, assim, porque é a mesma empresa norte-americana que é a mineira na Colômbia, no Peru e no México, né? Você tem experiências lindas, por exemplo, os indígenas do Cauca, na Colômbia. É sensacional o que estão fazendo com muito árduo trabalho na Guatemala, ou no Peru, com diversas comunidades que estão lutando contra as mineras, sei lá, no que foi na época de 2001, as fábricas recuperadas na Argentina, os movimentos como Mucasa. É decir, você tem uma infinidade de laboratórios de resistência, tanto rurais como urbanas na América Latina. Só que, na minha opinião, o que chama mais a atenção do zapatismo é essa radicalidade deles, de não receber nada do governo. Não significa que quem recebe alguma coisa do governo esteja mal. Não, por isso que eu falo que a autonomia é como um arco-íris, vai. E você toma a cor que você quiser, ou você mistura todas as cores e faz uma outra cor.
vai depender da própria necessidade. Eles vão caminhar, por isso que os caramujos, a metáfora é muito linda. Eu nunca vi um caramujo ir para trás. Vocês já viram? Em reversa? Eu nunca vi. Ele sempre vai para frente, né? Os caracóis, os caramujos vão caminhando para frente, devagarzinho, mas sempre para frente. Essa é a metáfora que eles utilizam, né? É dizer, caminhando, perguntando. É dizer, vamos ter mais perguntas que respostas, né? Tem uma coisa que é muito interessante. Em 96 eles fazem um evento que se chama o Intergaláctico. Olha o nome deles. E aí eles convivem num movimento armado, né, que convida o mundo inteiro para discutir alternativas contra o neoliberalismo. Aí os caras falam, nunca veio ninguém aqui. Por que eles vão vir agora? E para surpresa deles, chegam pessoas de mais de 70 países do mundo, cara. Então você se explica como pode ser isso possível, né? Como pode ser que como que foi essa abertura contra esse consenso do Fukuyama e de outros, por exemplo, alguém falou sobre a utopia armada, tá? Que escreveram no próprio Castaneda, que é um escritor mexicano, a utopia desarmada, se já não existia mais a possibilidade de um grupo surgir em armas. Toma, surgem os zapatistas 94. Mas a partir de 94 tem outros grupos armados no México, tem mais de 15. E tem muitos outros por aí, mas surgem a partir dessa nova perspectiva que rompe com a teoria clássica revolucionária, que é a não tomada do poder central. Como que eu vejo o fato da população colombiana falar um não? Pô, é sumamente triste, cara, e terrível, porque acho que isso seria uma coisa para glorificar um pouco essa unidade latino-americana, se você quiser, né? É uma guerra que está há mais de 60 anos, né, cara? Bom, surge nos 60, na verdade, e você vê que, não sei, uma coisa as FARC, e eles entrariam em contato de pacificação com o ELN também, né? Mas eu gostei que de repente o próprio presidente, o próprio as FARC falaram, não, a gente vai continuar lutando por esse processo de paz. Eu não sei o que vai acontecer agora que a população falou um não. Mas teria sido maravilhoso que eles falaram que sim, né? Mas também é uma sociedade que está acostumada à guerra, né? Não é pouca coisa que aconteceu na Colômbia, né? E quando você vê na realidade mexicana, é também assim. Só que aí é um narcotráfico, né? A violência é uma violência muito permanente contra as próprias comunidades, né? Alguém perguntou sobre a educação básica. Essa é uma pergunta muito interessante. O que acontece quando um menino sai de uma comunidade e vai para uma outra, né? Essa é uma grande pergunta que eu não sei te responder, sinceramente. Eu não tenho visto, pelo que eu tenho pesquisado, conversado em algumas comunidades. Você pensa, é uma comunidade que por muitos anos não teve nem escola. Não teve nem, sei lá, era um doutor para 10.000 pessoas. Tinha 70% das populações não tinha luz. Sabe, era o porão da história, como falam os comandantes Marcos, os últimos dos últimos, né? Então eu acho que toda essa construção que os zapatistas estão fazendo não resolveu a vida de todos. Também seria uma ilusão de falar, nossa, está tudo bem, não. Mas diminuíram os índices de desnutrição, de mortalidade infantil, sabe? Tem uma melhora, sim. Eu não tenho os dados, porque não são públicos esses dados. Talvez quem queira falar mal do zapatismo, coloque esses dados, né? Não, o zapatismo não está dando certo, as pessoas estão se morrendo de fome, todo mundo está querendo emigrar para outros lugares. Sempre tem, a partir dos meios de comunicação mais reacionários e do próprio governo, essa mentalidade de tentar afrontar o que está sendo afrontado, né? Porque se tem uma coisa que é muito interessante em Chiapas, é que você tem um exército. É dizer, o exército está por aí guardadinho, né? Mas em algum momento, se eles precisarem, eles vão sair. Mas é uma estranha paz armada, como fala em francês o Yvon Levot, né? É uma estranha paz armada, porque não tiraram as armas, mas eles ainda guardam eles, porque eles sabem o que é o significado da guerra. Tá? Mas em termos dessa questão da educação, eu acho que um desafio para eles vai ser continuar construindo outros níveis educativos, né? Eu acho que uma Escola Nacional Florestal Fernandes dos Zapatistas seria uma coisa maravilhosa, mas não tenho dúvida que um dia eles podem construir uma coisa assim, sabe? Outra coisa que é importante do zapatismo é o vínculo com a solidariedade nacional e internacional, né? Muito apoio também, e apoio econômico também, não vou te falar que não. Né? Um apoio econômico, moral, você vai nas brigadas, e é importante que as pessoas estejam dentro das comunidades para
um pouco afastar, né, os polícias, é uma outra relação também, né? E eles dar de volta essa relação com o externo, quando fazem um evento como ele comparte, quando abrem uma proposta como a Escuelita, né, que é uma coisa tão linda. Por que surge a Escuelita? Porque o governo fala, não, zapatistas não existem mais. Aí fala, não, peraí. Aí eles abrem uma convocatória internacional para você poder conviver com eles 5 dias, que se chama Escuelita. Todo esse material deles, pedagógico, é de cada comunidade, não são coisas públicas. O que eu posso te falar que é público são os quadernos da Escuelita que a gente recebeu quando a gente foi na Escuelita. Você pode baixar na internet, se quadernos da Escuelita, a liberdade segundo os zapatistas. E eles vão se colocar a partir da política, economia, cultura, tal, todas as coisas que eles têm conseguido e os desafios também, né? Então esse é, acho que um material para mim é sumamente interessante, esse material, porque foi escrito pelas bases de apoio, é decir, pelos que estão fazendo no dia a dia a autonomia. São os quadernos de la Escuelita según la libertad según los zapatistas. Você põe quadernos de la Escuelita e aí vai aparecer. E aí tem muito material deles que já é público que vocês podem utilizar. Não sei, isso aí falei como são as assembleias deles têm outro tempo, não são como as nossas, né? É uma decisão pode demorar um mês. Hasta todo mundo está de acordo. E não significa que aquele que não está de acordo está mal. Não, a gente vai tentar isso. E se não dá certo, a gente retoma as outras opiniões. É por maioria. Então, eu também, não sei, uma vez fui numa, mas eu não entendi nada, né? Porque eles estavam falando na linguagem deles. Então não entendi o que eles estavam discutindo. Eu perguntei a eles, mas os humanos meio me falaram. Não muito. Aí, outras resistências, bom, no México tem outras lutas, resistências, e acho que era isso, né, as perguntas. Obrigado. Bom, pessoal, acho que como os zapatistas nós saímos com mais perguntas do que respostas daqui, né? O que é muito bom, né? É muito bom. Na verdade, lógico, vou chamar você para finalizar aqui, né, Nádia? Assim, você começou para ter essa ideia do ciclo, né? Ela começou, ela acaba, aí fica mais. Mas na verdade eu queria só pedir para você fazer, sei lá, uma despedida, conclusão final, deixar uma mensagem. Obrigado, meu amigo, pela mensagem. Obrigado mesmo pela atenção e por ficar aqui. Eu, de verdade, estou muito feliz por ter conhecido o espaço. Não sei, vocês, muitas perguntas que me fazem pensar ainda mais. Acho que esses espaços são bons para isso, né? Para aprender e seguir aprendendo, né? Então, se vocês têm interesse pelo zapatismo, tem muita informação na internet. Entrem no Enlace Civil e aí, não só neles, né? Sino nos outros movimentos. E muito obrigado pelo tempo de vocês e obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Queria agradecer também o convite de estar aqui participando, mediante esse debate. Queria ficar à disposição também, se alguém quiser continuar batendo papo, visitar o meu trabalho lá em São Carlos, na Veracidade, na Estação de Permacultura Urbana. Está convidadíssimo para ir lá, vai ser um prazer receber vocês. E, Nádia, por favor, faça as honras. Bom, então eu só queria agradecer muito a todo mundo, a todas e todos que vieram, especialmente a quem ficou até agora no final, né? Porque isso tem um valor específico, estamos até aqui resistindo e construindo esse refinamento da conversa. Queria falar, inclusive para o Valdo, que todo esse debate tem muito, total e absolutamente tudo a ver com ecologia, com permacultura, tudo que foi dito, como também o Djalma amarrou muito bem, tem tudo a ver. E principalmente se trata da gente fazer essas costuras, né? Essas costuras dos diversos mundos, né? Então, um mundo onde muitos mundos possam existir, esses muitos mundos têm que conversar, se dialogar e trocar uns com os outros, né? Então, o lugar da interculturalidade está muito aí. E acho que fica um chamado também, tudo que a gente ouviu hoje, para a gente olhar para as nossas... Qual é a nossa identidade étnica, né? Acho que essa é uma pergunta que fica também, porque uma força de identidade étnica está muito forte nos dois casos que foram apresentados aqui. E como que a gente amarra isso, como a gente encontra e resgata isso em nós mesmos, né? Então, acho que essa é uma das perguntas que ficam para mim. E agradecer muito,
Obrigada, Djalma, obrigada, Valdo, obrigada aos que já foram. E a última coisa, na linha do que eu vou dizendo, hoje foi um dia que eu vi a Casa da Cidade com rostos muito novos, né? Então a gente está aqui falando de permacultura e tal, mas a conversa com mais trouxe outras pessoas para cá. Então é bem nesse sentido de amarrar as coisas, né? Então voltem, vamos continuar trocando ali, sei lá, seja pelo evento, criar outros espaços. E a gente vai tentar postar o vídeo também lá no evento. Então é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite.